Filipenses 4:10 fala assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, aqui, Paulo, ele estava vivendo um grande problema. E o problema está muito claro, era uma luta financeira. Por quê? Porque aqui no versículo 11 ele fala, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, o ponto assim que Paulo aqui ele quer assegurar a estes irmãos é que tanto na abundância como na adversidade, Cristo os faria forte o suficiente para eles lidarem com qualquer situação, desde que eles permanecessem fiéis a Cristo. E aqui o versículo 13 diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós podemos traduzir esse versículo assim, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, a grande questão aqui não é se realmente nós podemos tudo, mas talvez a pergunta assim, mais importante é, para que Deus está nos fortalecendo? Então, nós vamos estudar aqui nesses versículos três pontos importantes. O primeiro é permanecer no Senhor. Então, vamos ver lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então, nós sabemos, né, que Deus ele permitiu que Satanás ferisse a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó raspava as feridas com cacos de telha. Mas mesmo assim, irmãos, nós vimos aqui que Jó, nesse sofrimento terrível, ele confiava em Deus. Ele permanecia em Deus. Então, Jó, ele confessava e ele acreditava que sem Deus ele nada podia fazer. E isso, irmãos, é uma realidade. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Então, você pode me perguntar, como é que eu faço para permanecer no Senhor? A resposta é simples, é confessando. Permanecer no Senhor é isso, é você confessar e você crer. Então, Jó aqui, ele confessava, não é? Ainda que ele me mate, né? Mas ele acreditava, nele confiarei. Então, quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você o está recebendo em sua vida. Mas não significa que você está permanecendo nele. Para permanecer, você deve continuar confessando. Não confessar Jesus novamente, porque isso você já fez. Mas, depois disso, começar a confessar o que Jesus diz em sua palavra. Então, a partir daí, você precisa começar a confessar suas promessas. Então, quando nós confessamos a palavra de Deus, nós estamos concordando exatamente com o que Deus falou. Não é? Porque lá no livro de Provérbios, fala assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, as nossas palavras, elas têm poder para construir ou para destruir. E no livro de Mateus também fala que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Então, palavras ditas são palavras plantadas. Palavras confessadas são palavras regadas para dar
fruto. Então, por isso, irmãos, que é importante nós vermos o que nós falamos, porque as palavras podem nos fazer vitoriosos, mas também podem nos fazer derrotados. Então, nós vamos ver um exemplo na Bíblia que mostra bem como é permanecer no Senhor. Está no livro de Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que já havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, o que essa mulher fez foi permanecer no Senhor. Ela confessou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, e ela creu, eu sararei. Então, permanecer no Senhor, irmãos, é isso, é você confessar e você crer. Um outro ponto, né, que nós vamos estudar nesse livro, nessa carta de Filipenses, são os problemas. Como eu falei, Paulo ele estava passando por um problema. Irmãos, na vida todos nós passaremos por problemas. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições. Então não é porque nós somos cristãos que nós estamos imunes aos problemas, não é? E nós também sabemos que a maioria das vezes, né, as consequências dos problemas são o sofrimento. Então, às vezes, nós mesmos nos perguntamos, não é? Por que uma pessoa que é justa, que teme a Deus, que o serve, por que essa pessoa tem que sofrer? Não é? Jó, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. Então, por que Deus permitiu que Satanás o tocasse, não é? Irmãos, assim, Deus, ele tem poder para proteger, não é, aqueles a quem ele ama, aqueles que o seguem. Mas, irmãos, por mais estranho assim que possa parecer, os sofrimentos, as aflições, eles são partes do plano de Deus para os seus filhos. Então, Jesus, assim, na sua infinita sabedoria, ele permite as aflições, não é? Para quê? Para assim aprimorar o nosso caráter. E também para quê? Para nos preparar para irmos morar com ele lá no terceiro céu. E no que diz assim respeito a sofrimento, Jesus Cristo, irmãos, ele não foi exceção. Não é? Ele foi desprezado, rejeitado, ele foi hostilizado, foi perseguido, foi humilhado e ainda morreu numa cruz em nosso lugar. Então, assim, passar por sofrimentos e aflições, irmãos, faz parte assim da escola de Deus para os seus filhos. Então, os sofrimentos, as aflições, as tribulações que nós passamos, nada mais é assim do que um aprendizado para nós. E depois, irmãos, de nós passarmos assim por um problema difícil, nós vemos assim o quanto é que nós crescemos espiritualmente. Depois que nós passamos por um problema, nós vemos, irmãos, como nós ficamos às vezes com mais paciência, mais humildes, né? Nós adquirimos mais fé. E o apóstolo Paulo também, ele foi um outro exemplo de quem muito sofreu, não é? Quando o Senhor Jesus o chamou para ser apóstolo, Jesus disse a ele, não é? Eu lhe mostrarei quanto você deve padecer pelo meu nome. E nós sabemos, né, o quanto Paulo também sofreu. Ele foi perseguido, foi açoitado, foi injustiçado. Então, irmãos, como eu disse, né, por mais estranho assim que possa parecer, os sofrimentos, as aflições, eles nos trazem benefícios, não é? Parece até uma utopia a gente falar que um sofrimento traz benefício, mas se nós analisarmos, irmãos, traz, porque é durante esses períodos que nós nos conservamos assim mais humildes, que nós passamos a depender exclusivamente de Deus, não é? As tribulações também, irmãos, nos levam a conhecer melhor o nosso coração. Se você quer conhecer uma pessoa,
você a conhece nos momentos de tribulação. Por quê? Porque é nesse momento que a pessoa põe assim para fora tudo o que está dentro do coração. E é dessa forma que o Senhor também nos conhece. É nas tribulações que Deus observa como nós vamos reagir, o que está dentro do nosso coração. É nas adversidades também que nós nos fortalecemos em fé, que é nesses momentos que nós mais nos aproximamos de Deus, que nós o buscamos cada vez mais. E os sofrimentos também, irmãos, nos levam a entender melhor, assim, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E com isso nós passamos a amá-lo cada vez mais. Irmãos, e nós sabemos, não é, que Jó, ele passou por toda aquela situação, mas depois Deus virou seu cativeiro, não é? Deus restituiu a ele e deu em dobro tudo o que antes ele havia perdido. Por quê? Porque ele permaneceu no Senhor. E depois, no final, Jó disse, não é, que ele conhecia o Senhor, mas ele o conhecia somente de ouvir falar. E ele disse que depois de tudo o que ele passou, aí sim, verdadeiramente, os olhos dele se abriram. E ele conheceu verdadeiramente o Senhor. Então, o problema, irmãos, ele não é o fim. O problema é o ponto onde Deus vai operar o milagre. Então, nós temos que ver, assim, no problema, sempre uma oportunidade de crescimento. E principalmente de crescimento espiritual. Então, vamos ver, irmãos, dois casos assim, de pessoas que se desesperaram diante do problema. A primeira está em Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu-lhe a sua primogenitura a Jacó. Então, irmãos, segundo a cultura hebraica, né, o filho mais velho, ele tinha direito à primogenitura, que no caso aqui era Esaú. E a primogenitura eram direitos exclusivos ao filho mais velho. E era algo assim, muito sério e muito importante. Então, nós vimos aqui que Esaú, ele abriu mão dos seus direitos, não é? E ele trocou esse direito por um prato de lentilhas. Então, o cansaço, a fome, falaram mais alto. E ele se desesperou, desprezou esse direito, não é? E acabou perdendo a bênção. Então, ele deu mais valor a um prato de comida do que ao que Deus lhe tinha dado por ele ser o filho mais velho. Ele preferiu a comida à bênção. Então, nós vimos assim, né, que no auge do problema, da fome, do cansaço, o que ele fez? Ele tomou uma decisão precipitada, não é? Ele trocou a bênção por um prato de comida. Então, irmãos, é a mesma coisa conosco, né? No auge assim do problema, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque é certeza que nós também vamos nos arrepender até o fim da nossa vida. E vamos ver mais um exemplo também de uma pessoa que se desesperou diante do problema. Está lá em 1 Samuel 17, 2. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E no versículo 16 fala: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Então aqui os israelitas, eles estavam em guerra contra os filisteus. E o campeão dos filisteus, que era o gigante Golias, ele desafiava todos os dias o exército de Israel. E a palavra diz que ele fez isso por 40 dias. Então Saul e o seu exército, eles estavam em desespero por causa do gigante, não é? Eles temiam o gigante.
por causa do seu tamanho e também por causa da sua fama. Mas aqui no versículo 32, 1 Samuel 17, 32, fala assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Tá vendo? Então Davi falou para Saul, né? Não fique falando essas coisas que o povo fica realmente amedrontado. Então, tá vendo, irmãos, como a palavra ela tem poder, não é? E Davi disse que ele enfrentaria o gigante, né? Davi, ele tinha experiências com Deus, ele foi treinado pelo Espírito Santo. Você também tem experiências com Deus, você tem a palavra de Deus que te traz recursos espirituais. Então, quando você está na palavra, você está no esconderijo do Altíssimo. E quanto mais a fé crescer assim no seu coração, menos você vai se abalar diante das adversidades. Então, quando você tem experiências com Deus e você busca somente nele o suprimento que você precisa, você não se desespera diante das adversidades. Então, o gigante assim, ele parecia tão grande, né? Tão ameaçador. Mas nós sabemos, né, que ele caiu com uma simples pedrada. Então, muitas vezes, irmãos, o problema, ele não é tão grande, tão ameaçador assim como ele parece. Muitas vezes nós olhamos o tamanho do problema, ao invés de nós olharmos o tamanho do nosso Deus. Então, como eu disse, né, o problema, ele não é o fim. O problema é o ponto onde Deus vai operar o milagre. Então, o terceiro ponto que nós vamos ver são os milagres. Muitas pessoas, irmãos, pensam assim que Deus faz mágica, mas Deus não. Deus ele faz milagres. Então, se você quer viver uma vida de milagres, antes você tem que ter o problema. Então, o pastor também sempre fala aqui que o milagre ele tem um preço. Então, vamos ver qual é o preço do milagre. Está lá em 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo? Então, irmãos, o então aqui também, ele só vem depois de se humilhar, de orar, de buscar, de se converter, de mudar de vida, de corrigir o rumo. No mundo, irmãos, as pessoas, elas costumam dizer, né? Tudo eu posso com a força do meu braço. Mas nós, irmãos, com humildade, nós dizemos, né? Eu sei que enfrentarei muitas dificuldades nessa vida e que sozinho eu seria derrotado. Mas com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, Jesus, irmãos, ele é a nossa força, tanto na alegria, na tristeza, na abundância, na necessidade. Então, quantas vezes nós estamos passando assim por situações difíceis e nós mesmos nos questionamos. E outras vezes, outras pessoas também nos questionam, dizendo, né? Como é que você aguenta passar por tudo isso que você está passando? A resposta é: eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, irmãos, quando nós enfrentarmos um problema, nós não podemos assim nos abater, abaixar a cabeça, pensar em desistir. O que nós precisamos fazer é isso, é permanecer no Senhor, confessando as suas promessas e crendo que elas se cumprirão. Então, quando assim na nossa fraqueza, nós estivermos, né, num momento assim difícil, irmãos, esse é o momento certo de nós levantarmos a cabeça e confiarmos na palavra de Deus. Por quê? Porque é certeza que Ele proverá todas as coisas para o nosso bem. E quanto mais essa palavra se enraizar assim no seu coração, mais você vai perceber que você tem forças para superar as dificuldades.
Não porque nós podemos, mas porque o Senhor é a nossa força, não é? A palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, que Ele é socorro bem presente na nossa vida, na nossa luta. Então, irmãos, por isso que nós podemos dizer que tudo nós podemos. Por quê? Porque Ele nos fortalece. Então, tudo, irmãos, é tudo, como diz a palavra. Não se trata, assim, de uma autossugestão, mas se trata, assim, de uma verdade. Porque Deus, Ele é a nossa força em todas as circunstâncias. Então, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos torna fortes em tudo. E para terminar, irmãos, vamos ver o que Paulo fala na carta em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tá vendo? Então aqui Paulo estava dizendo, né, que ele se alegrava tanto nas fraquezas, nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições, nas dificuldades pelas quais ele passava por amor a Cristo. Mas ele dizia também, né, que quando perco a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Então, irmãos, que essa palavra ela possa ficar assim enraizada no seu coração e que você lembre no momento que você estiver passando assim uma grande dificuldade, que o que você tem que fazer é permanecer no Senhor, confessando as suas promessas e crendo que no tempo de Deus elas se cumprirão na sua vida. Por quê? Porque você pode tudo, porque o seu Deus, Ele te fortalece. Amém? Vamos.